Olá pessoal, hoje nós temos aqui mais uma aula de resolução de exercícios de sociologia e eu trago aqui alguns exercícios importantes de dois clássicos que nós estamos vendo aí, né, já vimos em certa medida, que é o Weber e também o Marx. Então nós temos aqui algumas questões que servem para fixação de conteúdo, para ver se você realmente entendeu, se você realmente tá ligado aí das relações entre, por exemplo, a aplicação dos conteúdos para com a realidade cotidiana. Então é importante fazer esses exercícios aqui para a gente flexionar os conteúdos dados, beleza? Bom, vamos lá então, para aí o primeiro exercício. Exercício de número 1, questão de número 1, vamos lá. Para Fernando José Martins, no fenômeno contemporâneo das ocupações das escolas, os estudantes de São Paulo lutaram para que sua escola não feche, ou por melhores condições nas escolas do Rio de Janeiro, ou contra a gestão privada das escolas em Goiás, o passe livre e o aumento da merenda no Ceará, ou, no caso paranaense, sobre a reforma do ensino médio, que subtrai a obrigatoriedade de elementos curriculares fundamentais. Bom, então aqui a gente percebe uma questão que já tem alguns anos, que ela é de 2017 e que ela traz aqui propriamente aquelas grandes movimentações de ocupação das escolas, sobretudo que nós estávamos tendo, há pouco tempo atrás. Eu lembro que eu ainda estava na graduação fazendo estágio docente e ao invés de ir dar aula nas escolas, as escolas estavam ocupadas, eu fui ajudar também junto a meus outros colegas na ocupação. E realmente era uma ocupação absolutamente organizada e que visava, aí claramente para nós um fim último, ou um objetivo, que é então a reivindicação pelos seus direitos. Então vamos lá ver a questão. Avaliando o movimento das ocupações a partir do conceito de ação social em Weber, pode-se afirmar que o tipo de ação social prevalecente é... Primeiro, só queria chamar a atenção, por que ele diz prevalecente? Vamos lembrar aqui dos tipos ideais do Weber. O Weber fala sobre os tipos ideais, que são modelos, construtos abstratos que servem como instrumento para o sociólogo para analisar a realidade, que é absolutamente complexa. Então, a fim de entender essa realidade, ele constrói modelos de análise, como são as ações sociais e como são os tipos de dominação. Então aqui nós percebemos como existe a própria realidade de que podem haver ações que sejam ao mesmo tempo uma ação social com relação a valores e uma ação afetiva em certa medida. Mas você sempre tem que lembrar do que prevalece, o que está mais claro para você dentro dessa ação social. E aí você obviamente escolhe e observa aí a partir do que se pede. Então, dentro dessa relação do movimento das ocupações, qual é o tipo de ação social prevalecente? Letra A, ação afetiva. Você acha que são sentimentos, a afetividade que está aqui mais implícito nessas ações? Ou existe um valor aplicado, ou existe um fim último a qual eles querem chegar? Aqui a gente observa que não é, de fato, a afetividade que leva-se em conta. Eles não estão fazendo isso por paixão, por amor à escola, pode até ser por amor à escola, mas há um objetivo premente, um outro objetivo mais importante do que as emoções. As emoções são claras ali, de raiva, de medo, de ódio às vezes, um sentimento de impotência, mas eles têm um objetivo a ocupar as escolas, então não pode ser uma ação afetiva. B, ação racional com relação a fins. Perfeito, porque nós temos um fim último, que são as reivindicações realizadas. Então aqui próprio no texto motivador ele já te dá a resposta. Olha, por que as pessoas, os alunos estão aí, lutando para que a escola não feche? Em decorrência, dessas reivindicações por melhores condições, pela questão, de contra a gestão privada, pelo pelo passe livre, e pelo aumento da merenda. No caso paranaense, pela reforma do ensino médio, que retira a obrigatoriedade de elementos curriculares fundamentais, como é o caso de retirar a sociologia e a filosofia. Então nós observamos que existe um fim último ao qual chegar, que é a plena realização de suas reivindicações, beleza? Então aqui, letra B é a correta. C.
A ação tradicional tem a ver com a tradição, com os costumes arraigados, né? Não tem a ver com o costume arraigado. É um fenômeno como nenhum outro visto, pelo menos no Brasil, né? Essa ocupação de estudantes. Então também não é tradicional. E D, a ação altruísta em relação a valores, nem existe a ação, né, altruísta. Beleza, galera? Tranquilos?